No capítulo 3, gente, a gente vai falar de direitos básicos do consumidor, tá certo? Nós vamos ter aqui no artigo 6, no artigo 6º, o rol de direitos básicos, e no artigo 7º nós vamos tratar do diálogo das fontes e da responsabilidade solidária como regra, tá? Mas vamos primeiro aqui para o artigo 6º. Gente, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vocês já viram a construção de uma casa? Antes de fazer o muro, você tem um baldrame, você tem uma base, o pedreiro cava, joga pedra, na verdade, coloca um tijolo, né? E aí depois é que o muro sobe, na verdade? Então, gente, no Código de Defesa do Consumidor, geralmente funciona assim. Lá na frente nós vamos ver vários direitos que é como se fosse um muro. E esse muro ele tem uma base. E a base está aqui no artigo 6º. Né? Eu inclusive falo que para você fazer um parecer muito bom, né? Um parecer assim irretocável, não seja necessário, assim, imprescindível, mas você pode falar de um artigo que tem lá na frente, né? Pode falar de um direito básico e às vezes de um princípio, né? Um princípio doutrinário, colocar uma jurisprudência, tá certo? Mas sempre lembrando que esses direitos básicos eles vão se relacionar com vários outros artigos do código. Lembre que a gente está falando de um código, tudo é interligado, sistematizado, tá certo? E a gente vai ver muito isso aqui no artigo 6º, tá? Vamos ter aqui aquela noção de mapa, como eu falei, tá? Inciso 1 aqui, integridade física, o cuidado, né? Digamos assim, essa integridade física. O inciso 2, vamos tratar aqui de educação, de liberdade de escolha, de igualdade nas contratações. Inciso 3, informação, direito de informação. Inciso 4, métodos leais, né? E práticas e cláusulas abusivas. Inciso 5, revisão contratual. Inciso 6, né? Prevenção e reparação de danos. Inciso 7, acesso aos órgãos, né? Para reclamar. Inciso 8, ônus da prova. Inciso 9, serviços públicos. Perdão, inciso 10, serviços públicos. O inciso 9 foi vetado. Inciso 11, crédito responsável, né? Educação financeira, revisão de dívidas, vamos ver só depois. Inciso 12, mínimo existencial, vamos ver só depois. Preço por unidade de medida, interessante, a gente vai falar aqui. E o parágrafo único fala das necessidades especiais, né? Vamos começar aqui, gente. Artigo 6º, são direitos básicos do consumidor. Primeiro, a proteção à vida, né? Esse inciso ele vai se relacionar com o capítulo 4, que a gente vai ver já já, com relação à proteção de riscos, tá certo? Gente, de que vale o cuidado ao dinheiro se você não tem a vida, se você não tem saúde, não é verdade? Então, sempre que você falar de segurança e integridade física, lembre do artigo 6º, inciso 1, tá certo? Não é algo muito comum na prática do PROCON, mas vale a pena você saber. Inciso 2, educação e divulgação sobre o consumo adequado de produtos e serviços. Eu trouxe para vocês aqui uma notícia do PROCON de Teresina, né? Onde ele trata de orientar o consumidor sobre compras online, tá? Isso aqui não é de graça, isso aqui é um direito básico que o consumidor tem de ser educado e orientado, tá? Sobre como contratar, por exemplo, online, certo? Asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações, tá? Então lembre sempre, gente, que liberdade de escolha aqui está relacionada, como por exemplo, nós vamos ver lá na frente o artigo 39, inciso 1, que fala da venda casada. O fornecedor não pode se aproveitar, digamos assim, do poder econômico, da sua expertise em relação ao negócio, né, para tentar fazer com que o consumidor não tenha liberdade de escolha, tá certo? Do mesmo jeito, sempre volta para aquela questão, ó. Artigo 4º, inciso 1, igualdade nas contratações. Nós temos sempre que o consumidor tem um direito básico de ser levado para cima, para estar o máximo possível perto, né, do equilíbrio com o fornecedor, tá certo? O inciso 3, gente, o inciso 3, né, devo dizer a você que ela é muito importante. Pode fazer um coração, uma seta, grifa, tá? O artigo 6º, inciso 3 é muito importante, você vai estar presente na sua prática, no seu dia a dia, trabalhando no PROCON, tá certo? É o direito à informação. O direito à informação é um direito básico, tá? E a gente vai começar aqui da base. Vamos lá para a origem da palavra informação, né? Ela vem aqui do grego, não me pergunte como é que pronuncia isso, forma. Qual é a ideia disso aqui, né? Que o consumidor tem que formar a ideia de algo, ele tem que formar a ideia de algo para saber o que está acontecendo ali. Ou seja, o consumidor, para ele observe aqui, gente, essa imagem aqui, para ele saber, né, se o que ele está pagando está ok, ele tem que saber exatamente o que está sendo fornecido para ele. É ou não é verdade?
Então, por isso que ele tem que ter informação clara sobre quantidade, característica, composição, qualidade, tributos, preço e riscos que apresentam, tá certo? Então, gente, isso aqui é muito importante para você ler e reler, tá certo? Passando aqui, artigo 6º, inciso 4. Nós temos aqui que o consumidor tem um direito básico, né, de ser protegido contra a publicidade enganosa ou abusiva, nós vamos ver aqui lá na frente, tá? E em relação a métodos também comerciais, coercitivos ou desleais. A gente vai ver lá na frente, tá? Uma imagem, né, sobre venda emocional, sobre time sharing, tá? A gente vai voltar aqui, tá bom? Bem como práticas, perdão, e cláusulas abusivas, né, ou impostas no fornecimento de produtos ou serviços. Ou seja, vamos recapitular aqui. E o consumidor tem o direito básico de ser protegido contra a publicidade enganosa e abusiva, contra métodos comerciais coercitivos ou desleais. Lembra da boa-fé? Pois é, desleais. Bem como contra práticas e cláusulas. Nós vamos falar muito disso aqui, gente. O fornecedor, na sua autonomia privada, ele vai fazer várias atividades. Para quê? Para lucrar. Para que a empresa existe, gente? Para lucrar, certo? Então, para lucrar, ele vai fazer várias atividades. Ele vai elaborar contratos com cláusulas, ele vai agir mesmo sem ter um contrato. Ele vai agir, né? Ele vai fazer práticas. Então, o consumidor ele tem que ser protegido tanto das práticas quanto das cláusulas abusivas no mercado, tá bom? E onde é que está isso? Lembrando, artigo 6º, inciso 4. Artigo 6º, inciso 5. Não vou dizer que você vai usar todo dia, mas é muito importante. Vamos ver o que ele diz. O consumidor tem o direito básico à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão por fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Complicado, né? Não, vou lhe mostrar. Gente, é o seguinte, tem que haver uma relação de equivalência, de equilíbrio entre o que o consumidor paga e o que ele recebe, né? E isso às vezes, né, o contrato às vezes, observe aqui nessa primeira parte aqui, o contrato às vezes já nasce desproporcional, né? O consumidor muitas vezes é enganado lá no começo, né? Ou às vezes acontece de que por algum fato novo, né, essa prestação se torne muito onerosa para o consumidor, né? Você quer um exemplo disso aqui? Por exemplo, ocorreu agora no Covid, com a questão dos contratos escolares, né? O PROCON ajuizou uma ação civil pública nesse sentido, né? Dizendo que com a Covid o fornecedor ele passou a ter menos custos, né? E o consumidor não podia pagar a mesma coisa. Então essa foi a tese que o PROCON utilizou, né? Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre esse inciso aqui, você pode posteriormente pedir para a gente a cópia dessa ação civil pública, porque lá existe um estudo bem aprofundado, né, sobre esse tema, tá certo? Mas o fato é, gente, lembre do artigo 1º também. O fato do consumidor ter assinado um contrato que já nasceu desproporcional não quer dizer que esse contrato não possa ser revisto, tá certo? Se houve uma situação, né, que tornou o contrato excessivamente oneroso para o consumidor, isso não quer dizer que esse contrato não possa ser revisado, tá certo? A gente pode ver, por exemplo, aí com a Covid, muita coisa subiu muito, enfim, você tem um contrato de duração, ficou uma prestação muito alta para o consumidor, isso não quer dizer que não possa ser objeto de revisão, tá certo? Lembrando que nem tudo que o consumidor assina vale, tá certo? E existe a possibilidade de revisão no contrato. É claro que essa revisão não pode ser indiscriminada. Se você quiser saber um pouco mais, você pode ler essa ação civil pública, tá? Lembrando, esse é um tema que não é todo dia que aparece, né? Mas aparece, pode fazer um coração aí, pode marcar, porque é um inciso muito importante, um direito básico do consumidor que é muito utilizado, tá? Inciso 6, efetiva prevenção e reparação. Lembra lá do artigo 1º que a gente fala proteção e defesa? Proteção e defesa, aqui é do mesmo jeito, prevenção e reparação. Ou seja, nós temos que o consumidor tem um direito básico, né, de que haja uma prevenção para que não haja o dano, né? Mas caso o dano ocorra, tem que haver reparação, certo? Reparação de danos patrimoniais e morais. O consumidor tem direito à reparação por dano moral? Está aqui, tá certo? Individuais, coletivos e difusos. Então, pode ser uma causa só de um consumidor, pode ser a causa de grupo de 10 consumidores que a gente sabe quem é,
Ou pode ser um grupo de consumidores que a gente nem saiba quantos são exatamente, mas a gente sabe que há um grupo ali sendo prejudicado, tá certo? Então, tá aqui. Inciso 7, o consumidor tem o direito básico de ter acesso aos órgãos judiciários e administrativos, ao PROCON, aos juizados especiais, né? Com vista à prevenção, reparação, mesma coisa que do inciso anterior, tá certo? Então, assim, tem que ter a prevenção e a reparação de danos, e o consumidor tem que ter acesso aos órgãos judiciários e aos órgãos administrativos, aos PROCONs, tá certo? À Defensoria Pública, tá bom? E aí, gente, aqui vem uma questão interessante, né? Esse acesso, ele não é, digamos assim, ilimitado, né? Nós tivemos um caso bem interessante aqui no PROCON recentemente, né? Ainda em pandemia, onde havia, né, a necessidade de apresentar o comprovante de vacina, né? E a consumidora não tinha um comprovante, não queria se vacinar, né? E ela queria que abrisse uma exceção para ela, né? Mas existia essa determinação de que só entrava no prédio para atendimento presencial, se tivesse o comprovante de vacina. E ela não queria ser atendida por e-mail, por outro meio. Ela só queria ser atendida presencialmente e queria ser atendida sem estar vacinada, queria ser atendida sem fazer o teste, né? Então, e ela invocava, o PROCON tem que me proteger, está na lei, né? E realmente o consumidor tem um direito básico de ser atendido, mas também esse direito não é limitado. Se você não está vacinado e existe essa portaria que impede o acesso presencial, você tem que fazer a reclamação remotamente, tá certo? Esse é um caso bem interessante, recente, que ilustra bem aqui esse artigo. Inciso 8. Gente, inciso 8 é muito importante, mas muito importante. Pode fazer o coração, marcar, colocar na geladeira, tá? Muito importante, muito importante. O que ele diz? Facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. Gente, o que é ônus da prova? Eu vou tentar simplificar aqui ao máximo para você que não é da área, tá? Muitas vezes nós temos um problema onde não temos uma prova totalmente convincente a respeito do que aconteceu. Às vezes não existe de jeito nenhum e às vezes não tem uma prova convincente do que aconteceu. Então uma parte fala uma coisa e outra parte fala outra, né? Geralmente, quem alega o fato tem que provar, tá certo? Que ele aconteceu. Só que a gente sabe que o consumidor, né, ele tem essa vulnerabilidade, né? Ele não tem tanta facilidade para provar quanto o fornecedor. Então, por isso que é direito básico do consumidor ter essa inversão do dever de provar. O que é ônus da prova, gente? É o seguinte, se o ônus da prova é do consumidor e não ficou provado, o que o juiz vai dizer? Consumidor, sinto muito, você vai perder a causa. Se o ônus da prova é do fornecedor e o fornecedor não consegue provar aquilo para convencer o magistrado, é o fornecedor quem vai perder a causa. É basicamente isso, é uma forma bem simples, mas é isso, tá? Então, gente, veja só, no processo civil, a critério do juiz, ou seja, em tese, né, há doutrinadores, né, que defendem, se não a maioria, infelizmente, que isso aqui só se aplica no judiciário, tá certo? Por quê? Porque, inclusive, esse inciso foi objeto de lobby, né? Porque na aprovação do CDC, as empresas ficaram com medo, né, de poder haver essa inversão do ônus da prova em PROCONs, porque o PROCON não tinha a obrigação de ser imparcial, enfim, ficou esse medo e esse artigo não era nem para ser assim, mas acabou sendo assim, tá? Mas vamos continuar. No processo civil, a critério do juiz, ou seja, na justiça, não nos PROCONs, né, é direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova, desde que, né, seja verossímil a alegação ou o consumidor seja hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência. Eu vou tentar simplificar isso ao máximo, tá? Estamos na justiça, processo judicial. O consumidor, ele muitas vezes não vai ter boas condições de provar o que ele está dizendo. Então, ele vai pedir, juiz, inverta o dever de provar, inverta o ônus da prova. Para que, se isso não ficar totalmente provado, que o fornecedor perca a causa, não eu, né? Então é isso que o consumidor vai pedir. Só que para ele conseguir isso, ele tem que ter duas coisas alternativamente. Ou o juiz tem que entender, né, que o que ele está falando tem sentido, realmente faz sentido o que ele está falando. Ou, né, quando ele entender que o consumidor é hipossuficiente, nesse caso aqui, gente, o que quer dizer hipossuficiente? Quer dizer dificuldade para provar aquilo que ele está dizendo. Tá? Isso até difere um pouco do termo utilizado nas defensorias, em direito do trabalho, tá certo? Então,
Hipossuficiente aqui quer dizer o quê? Dificuldade para provar. Segundo as regras ordinárias da experiência. Assim, não é bem isso, mas eu posso dizer assim, de acordo com a experiência que o juiz tem, com o bom senso que o juiz tem, ele vai ter que saber se o que o consumidor está falando tem sentido ou se ele é hipossuficiente, tá certo? Então, se o juiz entender que o consumidor está falando uma coisa absurda, ele não vai para esse primeiro requisito aqui. Um já foi. Será que tem um outro? Ele vai dizer, rapaz, será que o consumidor pode provar isso? Será que ele pode provar o que ele está dizendo? Não, ele não pode. Então, ele pode sim inverter um desaprova. Mas se ele entender que o consumidor, de certa forma, pode provar o que ele está dizendo, e se ele entender que o consumidor está dizendo é absurdo, então ele não vai inverter um desaprova. Então, se aquele fato não ficar totalmente provado, né, perde o consumidor e não o fornecedor. Tá certo? Vamos ver aqui. É direito básico do consumidor, no inciso 10, tá? A adequada e eficaz prestação de serviços públicos, tá? Isso aqui tem ligação, além do inciso 7 do artigo 4º, também com o artigo 22, tá? Então, toda vez que um consumidor reclamar, olha, minha energia está oscilando, falta água na minha casa, você vai lembrar desse direito básico aqui, que está no artigo 6º, inciso 10. Eu coloquei até aqui de novo, tá? A estação de tratamento de água, a estação aqui de energia elétrica, para que você possa lembrar, né, desse direito básico que está no inciso 10, tá certo? Aqui, gente, o inciso 11 nós já falamos, não vai ser para agora, superendividamento. Inciso 12 também do mesmo jeito, tá? Inciso 13, interessante, é direito básico do consumidor, isso aqui é novidade, tá? 2021. É direito básico do consumidor ter informações sobre os preços por unidade de medida. Coloquei vários exemplos aqui para você. Deixa eu tentar aproximar aqui. Então, gente, você já consegue saber aqui, por exemplo, que arroz de certa marca, certo tipo, ele vai ser aqui R$ 5,00 por quilo. E você consegue comparar mais facilmente com outras marcas. Porque às vezes tem outra marca que vende 3 quilos, às vezes tem um que vende 5, e você fica sem saber o que está mais barato, né? Isso aqui, alguns supermercados de atacarejo já faziam, mas agora é obrigação, né? Agora todo supermercado deve fazer, né? Todo lojista deve fazer. Então, por exemplo, uma cerveja aqui que é 200 ml, tem uma que é 200 e tem uma que é 300. Então, para você não ficar fazendo regra de 3 no supermercado para saber qual é a mais barata, você vê aqui, ó, preço por litro, R$15, tá certo? Do mesmo jeito com a fralda ou a maionese, é o mesmo raciocínio, tá bom? E o parágrafo único do artigo 6º, já falamos, fala da questão da acessibilidade, né, da pessoa com deficiência, tá bom?